Olha só, algo preocupante que aconteceu. A gente tem mais um tema aqui antes da nossa entrevista do dia. No Rio Grande do Norte foi confirmado um caso de reinfecção. A Samara Gonçalves vai explicar pra gente o que foi isso. Infecção pela Covid, claro. O primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus confirmado no Brasil é de uma profissional de saúde do Nordeste. A paciente tem 37 anos e, apesar de morar no Rio Grande do Norte, trabalha na Paraíba. Hoje, o governo do estado Potiguar e a Prefeitura de Natal realizam uma entrevista coletiva para dar detalhes do caso, que foi identificado por um laboratório paraibano. A primeira coleta de amostras da paciente foi em junho e a segunda em outubro. Nas duas ocasiões, ela apresentou sintomas leves da doença. Parece a informação é de que são linhagens distintas do mesmo vírus, amostras coletadas em períodos diferentes e que ambas mostraram que estava lá o vírus da Covid-19. Pois é, uma doença que a gente ainda tem muito que descobrir, muito que pesquisar. A gente não, as autoridades, nós acompanhando. E precisamos também cobrar as informações corretas, cada vez mais urgentes. Vou até colocar aqui, Zaida e Ronald, um assunto que os ouvintes estão colocando para a gente, que a primeira onda, o aumento foi devido ao carnaval, é uma responsabilização, né? Ainda é uma... Isso tudo é muito recente, gente. De um ano para cá a gente fala, acho isso, acho aquilo, não tem que achar, a gente precisa de relatório. Mas, de fato, existe aí essa pesquisa falando. Agora, os ouvintes perguntam assim, se esse aumento, essa segunda onda, não seria devido às eleições e que as autoridades não falaram isso conosco. E aí, Zaida? Olha, eu até, antes de mais nada aqui, o Marcos Muzak está contando aqui, nosso grande amigo ouvinte. Um abração pro Marcos. Pegou o metrô, estava ali mais de 50% cheio, isso entre 8 e 9, né? Não é 6 da manhã, não. O ônibus, ele falou, um absurdo. Então ele disse que a frota não está inteiramente à disposição, o ônibus lotadíssimo, não é? E então ele está lembrando que não é só álcool, é bom senso. E os motoristas? E os cobradores? Não é? Então, tá certíssimo. O Muzak, aliás, antes da gente continuar aí, só uma pergunta dele, Sônia. Ele pergunta onde está Márcio Blota. Ah, o Marcinho. Olha só, eu também não vejo há muito tempo, mas pelo Facebook eu sei que está bem. Esse negócio de ter parente jornalista, né, como eu... A gente às vezes só consegue dar feliz aniversário pelas redes sociais. Esse ano, então, a gente está afastado aí de toda a família. Infelizmente, é um ano que não tem jeito, né? E aquela história, se gosta da família, tem que se afastar um pouco. Ainda mais eu sou repórter, eu fico na rua, eu tenho o maior cuidado com a minha família. Queria até que os ouvintes soubessem disso, porque é importante. É a única coisa que eu falo, acho que Covid pode ter cura se você pega. Agora, espero que tenha. Agora, culpa, eu não teria como sobreviver tem com remédio, isso. Não. Não tem remédio, não. Remédio, então, não. eu não quero morrer de culpa. Prefiro morrer de Covid, Deus me livre. Mas se acontecer, se eu tiver que escolher entre um e o outro, prefiro que seja da doença, não da culpa. Olha, essa história da reinfecção, o importante, né, que o Ronald já havia frisado lá no começo do Acontece de hoje, é que por tudo que foi investigado, né, nesse caso de reinfecção, foi constatada a presença de linhagens distintas do vírus nas amostras coletadas. Porque a senhora lá no Rio Grande do Norte, que trabalha, né, no setor de saúde, então ela está ali exposta, né, ela é profissional de saúde do Rio Grande do Norte e também na Paraíba, não só no Rio Grande do Norte. Então a primeira infecção foi em junho, correto? Ela apresentou um quadro de síndrome gripal, dor de cabeça, dor abdominal e coriza. Coletou amostras para teste do RT-PCR na Paraíba, resultado positivo. Cumpriu o isolamento, se recuperou. Em outubro, portanto o primeiro caso é em junho, você tem julho, agosto, setembro. Em outubro, a paciente voltou a apresentar um quadro de síndrome gripal. Fraqueza, dor muscular, dor de cabeça frontal e distúrbios gustativos e olfativos, ou seja, perdeu o olfato e perdeu o paladar. Houve coleta de amostra para um novo teste na Paraíba, que também foi positivo. Em conjunto, Rio Grande do Norte e Paraíba, porque ela trabalha nos dois estados, investigaram o caso e aí
veio essa informação de que são linhagens distintas. E a minha pergunta, de leigo, é claro, porque o que acontece? Ela desenvolveu anticorpos. É claro que é preciso saber se muito ou pouco, não é? Então, pessoas que têm ali quando você faz o teste depois, a sorologia, você tem um nível extraordinário de imunidade, né, de anticorpos desenvolvidos contra o coronavírus. E outras não, desenvolvem menos, bem menos. Não sei qual é o caso dela. Mas a minha pergunta é, se ela estava com os anticorpos ativados ali em relação ao vírus que a contaminou em junho, e de repente é uma outra linhagem do vírus, o que isso informa, por exemplo, a respeito da vacina? A vacina imunizará contra linhagens distintas? É a pergunta de um leigo. Espero que... Mas é muito importante, resposta. muito importante a gente abordar isso com os nossos especialistas. Eu ouvi um infectologista hoje falando de que vai se descobrir ao longo do tempo, e o sistema imunológico é uma obra de arte para cada pessoa tem uma, né? Que existem esses pequenos esses casos que são muito isolados, de pessoas que têm uma capacidade ou uma incapacidade de permanecer durante um tempo X com aqueles anticorpos a ponto deles se tornarem permanentes. Eles vão perdendo capacidade de proteção. E isso se dá em pessoas com características específicas e que ainda dependem de um estudo muito profundo para entender por que esse perfil de pessoa tem uma perda que normalmente não há. Com outras pessoas, Ronald, e para outras patologias. É um estudo, inclusive, que está sendo conduzido pela doutora Maiana Zatz, na USP, e que esse estudo ele tenta fazer o mapeamento do genoma de cada indivíduo. Eles estão pegando várias amostras para saber exatamente sobre essa tendência do organismo em relação ao vírus. Por que tem pessoas de 30 anos, por exemplo, que pegam e é extremamente grave? Ao mesmo tempo, pessoas de mais de 80 que contraem o vírus e não são nem hospitalizadas, os assintomáticos. Então, como explicar isso? É o que esse estudo está tentando, esse estudo que o Ronald estava explicando, que está tentando detectar. É isso. Enfim, a gente tem um caminho. É importante a gente sempre destacar que nunca na história da ciência houve uma evolução tão rápida para a descoberta de soluções para problemas que afetariam a humanidade, né? É só você olhar todos os flagelos da humanidade que atingiram e mataram muitas pessoas, demoraram muito tempo. A gente está ainda na luta para descobrir algo de eficácia para evitar a dengue. E a gente não conseguiu ainda. Né? E então tudo isso ainda vai evoluir demais, e agora é fato. E a gente já entrevistou aqui cientistas que disseram: sem dúvida sairemos melhores do ponto de vista científico quando entendermos de maneira definitiva o que é e o que será o coronavírus, porque houve um esforço mundial de dedicação absoluta, de hora-trabalho nunca antes vista, para chegar a uma solução, ou a chegar a uma solução paliativa para um problema que assola a humanidade. Exatamente, Ronald. Sempre que acontece uma solução, a gente não está muito preocupado quando elas estão em curso. Então, 20 anos se passaram, nossa, mas até que foi rápido. Realmente, 20 anos é muito pouco em termos de avanço. Agora, esse ano foi recorde, foram meses. É uma coisa impressionante.